Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos começar mais um Xícara de Jesus e Bíblia. Pega aí a sua xícara, pega a sua Bíblia, pega um caderninho também para você papear comigo. E vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico bem interessante, que eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre essa passagem em si, mas eu sempre tive um pouco de dúvida sobre o que realmente aconteceu, e aí o Senhor, através da leitura, do estudo, o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com você. Vamos começar lendo lá em Êxodo, no capítulo 7, para a gente dar um início, dar uma introdução ao nosso bate-papo de hoje. No capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Como o Senhor tinha dito. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi quem endureceu o coração de Faraó. Mas eu já ouvi muitas pessoas falarem que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não acreditasse em Deus. Mas na verdade, a palavra do Senhor, se você for ler todo o contexto, desde o início de Êxodo, você vai ver que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não liberasse Moisés para levar o povo. Mas em momento nenhum, a palavra de Deus diz que o coração de Faraó foi endurecido para que ele não cresce no Deus de Israel. Isso foi uma escolha dele, crer ou não que era Deus que estava ali, que Deus estava falando, acreditar nesse Deus e receber essa oportunidade que Deus havia dado, porque sim, Deus estava dando uma oportunidade para Faraó. A começar, não era o primeiro contato que Faraó tinha com Deus de Israel. O contato de Deus com o Egito começou lá com José, né? Quando a gente começou em José, a gente falou sobre Moisés na semana passada e agora a gente está falando de Faraó. Então, o contato de Deus com o Egito começou lá com José. O Egito já tinha uma experiência com Deus de Israel. Então, provavelmente, Faraó já havia ouvido falar sobre esse povo. Tanto é que ele estava ali escravizando esse povo. Ele percebeu que o povo estava crescendo demais e ele decidiu escravizar o povo com medo deles crescerem a ponto de fazerem algo contra ele, né? Tirarem ele do reinado. Então, Deus havia dado uma oportunidade para Faraó, para que Faraó se convertesse e acreditasse no Senhor, porque Faraó era um homem perverso, um injusto, mas Faraó não creu. Então, as manifestações do Senhor através da vida de Moisés eram uma oportunidade. Moisés o tempo todo ali questionando e não entendendo, né, o propósito real daquilo ali. Só que, no final, Faraó não creu. No final, Faraó realmente não creu. Então, a gente entende que muitas coisas não estão sobre a nossa responsabilidade. Nós devemos fazer a nossa parte, acreditando no propósito maior de Deus, mas acreditando que crer, né, acreditar na manifestação de Deus, já é uma escolha nossa. Aí vamos lá para Romanos, para a gente entender mais um pouquinho e concluir que essa verdade, né, que vem da palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 9, 17, versículo 17, diz assim: Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A oportunidade que Faraó estava tendo era única. A oportunidade de se juntar a um povo escolhido e também se tornar uma nação escolhida do Senhor. Talvez uma nação ainda maior, uma nação ainda mais próspera, uma nação escolhida de Deus. Mas ele rejeitou essa oportunidade que Deus havia colocado nas mãos dele. Como muitas vezes hoje o Senhor está dando oportunidade a gente de crer no Senhor. As manifestações do Senhor estão aí bem claras para nós. A palavra do Senhor fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós podermos ver com os nossos olhos a manifestação dele, a vinda dele que está próxima, mas nós decidimos se nós queremos acreditar, se nós queremos crer ou não. Então acredite.
O nosso Senhor está voltando e Ele te ama e Ele quer que você vá junto.